Muito bom, hoje eu estou com uma dor de cabeça que eu não aguento. Brincadeira, brincadeira. Hoje nós vamos falar sobre enxaqueca. Por isso que eu fiz essa brincadeira. E é engraçado porque você pode pensar que enxaqueca, uma noite mal dormida, de vez em quando você tem uma enxaqueca, uma ressaca, você tem uma enxaqueca, uma tensão, fazer um podcast, pode dar um pouquinho de enxaqueca. Mas enxaqueca pode ser um dos primeiros sinais de patologia, de doença. E de doença que a gente pode corrigir. Você às vezes fica sofrendo de enxaqueca e achar que enxaqueca é uma doença crônica. E na verdade não é uma doença, é um sintoma de uma doença que pode ser corrigida e você ficar livre dessa enxaqueca. Hoje nós temos grandes nomes aqui para falar. Nós temos 2 otorrinolaringologistas. Você vai ver como tem relação entre o aparelho respiratório com a enxaqueca. Você vai ver. E nós temos uma super nutricionista também, porque tudo está relacionado à nutrição. Eu falo super nutricionista porque eu acho que todas as nutricionistas que trabalham com a gente são super. Porque é relação quanto a doenças ginecológicas, por exemplo, endometriose, tem relação quanto a tensão pré-menstrual, tem relação dos sintomas da menopausa, isso falando da minha área. E tem relação, como vocês vão ver também, até com enxaqueca, de acordo com a alimentação. Vamos falar um pouco disso. Vamos começar, então, falando um pouquinho da alimentação. O que piora, né? Que é aquela pessoa que tem aquelas dores de cabeça, né, crônicas. O que piora, o que pode piorar, o que pode melhorar? Thaís, obrigado por você ter vindo, viu, querida? Imagina, obrigada pelo convite, eu que agradeço. Então, como a gente estava falando aqui antes, né, alguns alimentos eles podem ser gatilhos de piora da enxaqueca. E muitos dele, como o aspartame, que é um adoçante, que já não é nem tão fácil de achar hoje em dia, porque é um péssimo adoçante, mas qualquer adoçante, açúcar, obviamente, né, que sempre vai ser um gatilho de piora de qualquer dor. Carnes vermelhas pela difícil digestão, queijos amarelos, então bebida alcoólica, obviamente, também, se você já tem quadro de enxaqueca, só vai piorar isso. E sim, uma alimentação onde ela seja desequilibrada, ela vai piorar quadro de dor, porque a enxaqueca, ela é uma consequência de inflamação. Então, se você inflamar mais o seu corpo, obviamente ela vai piorar ainda mais. Então, a ideia é que você diminua a inflamação da sua alimentação para você conseguir melhorar. Então, esses são os alimentos que piorariam, né? Mas a gente pode colocar também alguns que Melhor, ótimo. piorariam, né? Ou a gente pode pensar no que Melhor. melhoraria também, né? Porque não adianta só a gente ficar tirando comida e não colocar coisas que possam ajudar, né? Então, alimentos ricos em ômega 3, por exemplo, ajuda muito a melhorar a dor. Não só a enxaqueca, ajuda muito a melhorar a dor. Ricos em triptofano, por exemplo, por aumento de serotonina, também ajuda demais na enxaqueca. Ou, por exemplo, eu estava lendo um estudo sobre isso, de melhora de enxaqueca, alimentos anti-histamínicos, porque ele melhora, ele diminui a produção de neurotransmissores de dor. Uhum. Então, alimentos como canela, gengibre, cúrcuma, que são anti-histamínicos, ajudaria bastante em casos de enxaqueca crônica. E ajuda muito também isso. E claro, né, a gente diminuir glúten, leite, açúcar, que são os clássicos inflamatórios, né? Ajudaria Muito legal. bastante. Não, daqui a pouco nós vamos perguntar para a Thaís quais são os suplementos que você deve tomar para evitar uma enxaqueca ou a piora das crises de enxaqueca. Mas, Thaís, vamos falar do ponto de vista de doença, né? Doença, uma pessoa que tem enxaqueca. Qual é o primeiro especialista que ela deve procurar? Primeiro eu queria agradecer o convite, obrigada por estar aqui com vocês. Eu acho assim, ó, pra gente como otorrino, a dor de cabeça ela chega normalmente com sintoma associado. E o que é importante é a gente caracterizar o tipo de dor de cabeça. É muito diferente você pegar um paciente que vem com uma dor de cabeça meio crônica, tipo com características enxaquecosas, por exemplo, de um paciente que começou com uma dor de cabeça de poucos dias, né, recentes, anteriores à consulta. E aí você caracterizar o tipo, ele acordou com essa dor de cabeça ela é precedida de algum sintoma, por exemplo, fotofobia, fonofobia, algum sintoma que a gente caracteriza como aura, né, também como um pródromo, né, um sintoma que Uhum. precede o início da dor de cabeça. Ela é pulsátil,
ela é na cabeça toda, ela é só metade da cabeça, porque essa caracterização da dor de cabeça leva a gente a abrir um leque de hipótese diagnóstica, tá? Então, por exemplo, na nossa especialidade, a gente tem, assim, sintomas, por exemplo, nasais que podem ser desencadeantes de dor de cabeça. Por exemplo, uma sinusite crônica, uma sinusite aguda, um quadro viral. Mas tem outros sintomas da nossa especialidade, outras doenças que também podem cursar com dor de cabeça e de característica até mais enxaquecosa. Por exemplo, vertigem. Tem um subtipo de tontura, que é a migrânia vestibular, que ela classicamente ela associa com o quadro de enxaqueca clássica. E o paciente chega com queixa de tontura pra gente, às vezes com sintoma auditivo, por exemplo, sensação de ouvido tampado, zumbido. Um outro sintoma que vem pra gente, também uma outra doença, né, que vem pra gente bem associada com dor de cabeça, é a apneia do sono. Então, os pacientes que têm histórico, por exemplo, de acordar com aquela sensação de ressaca, a cefaleia que a gente fala que é matinal, aquela sensação de dor meio incaracterística, mas persistente pela manhã, investigar se a qualidade do sono dele tá boa. Porque às vezes a fragmentação do sono, né, pelos episódios de pausa respiratória, fazem com que ele tenha um sono de má qualidade e seja um desencadeante de uma dor de cabeça. Tá. Agora, Davi, você também, um grande otorrino, me conta uma coisa. Como que o otorrino, então, pode ajudar, né? Dentro de todas essas patologias, doenças que podem ser encontradas com um otorrinolaringologista, o que o otorrino pode atuar e pode melhorar essa enxaqueca? Bacana. Essa pergunta é muito legal, Zé. Primeiro, obrigado também pelo convite. Geralmente, quando o paciente chega, ele chega com sintoma de enxaqueca e a gente vai, né, uma dor de cabeça, a gente vai partir para colher a história, ver a questão que a Thaís falou, de pródromos todo, e fazer o exame físico. Às vezes ele pode ter lá na rinoscopia, fez a nasofibro, que é a câmerazinha que entra no nariz, a gente consegue identificar, por exemplo, um desvio de septo. Ele está encostado na parede lateral do nariz, isso pode deflagrar um quadro enxaquecoso. Exame de imagem, uma tomografia, acho que é imprescindível, na verdade, tanto do ponto de vista neurológico como do próprio da otorrino. Tem uma sinusite, como bem a Thaís colocou. A sinusite ela pode ser crônica ou ela pode ser aguda. O que vai diferenciar, na verdade, é o período. Passou de 12 semanas, vou colocar como crônica, para baixo de 12 semanas é uma aguda. Mas os sintomas são os mesmos. Obstrução nasal, coriza, aquela cefaleia frontal em peso, irradia para lateral. É horrível. Como que é outro gatilho? A questão de, às vezes, articulação temporomandibular. O paciente fala, tô com uma dor de cabeça, tal, ela pega mais o meu masseter, vai pro temporal, né, pra região lateral, você vai ver, pede para abrir a boca, o paciente tem um trismo. A própria tomografia também consegue, às vezes, identificar uma desarticulação, uma degeneração ali da articulação temporomandibular. Do ponto de vista do sono, tanto a questão da apneia obstrutiva do sono, como a insônia, né? Os dois vão deflagrar um quadro enxaquecoso a longo prazo. A insônia porque gera um estresse, como a Thaís colocou, isso daí vai deflagrar. E também, do ponto de vista da apneia, a apneia, para quem não sabe, né? Aquele período que você fica mais de 10 segundos sem respirar, né? Durante 10 segundos, a gente fecha um diagnóstico de apneia. E aí a gente vai ver eventos por hora. O paciente tem acima de 5, não é normal. Ele tem mais que 5, de 5 a 15, 15 a 30. E como faz o diagnóstico? É aqueles aparelhos, você fica dormindo com aqueles... Aí a gente entra nos tipos de polissonografia, né? Esse aparelho que você falou, a polissonografia tipo 1, um monte de cabinho na cabeça, o paciente geralmente dorme no hospital e tal. E hoje, por exemplo, lá no consultório, a gente tem o WatchPat, que é a tonometria arterial, que vai ver também o índice de apneia. Ele consegue levar para casa. Hoje você consegue fazer a polissonografia domiciliar. Que é muito melhor. Muito melhor. Tem menos invasivo, ele dorme no ambiente dele, totalmente diferente. Então, acho que de investigação seria tanto o exame físico, como o exame de imagem, como a polissonografia. E dentro disso a gente conseguir identificar aí a causa. Muito legal. Bom, então agora vamos ver quais são os suplementos, o que a gente pode então tomar preventivamente para evitar a enxaqueca. Você que tem enxaqueca, então presta atenção, pega a canetinha aí, anota, ou melhor ainda, vá no nutricionista, né? Faz a coisa certa, né? Como é que é? Claro, né? Assim, eu acho que além da suplementação, a gente mudar a dieta num todo é importante também. Mas sabe-se que a deficiência de magnésio tem sido a maior causa de enxaqueca. Então, reposição de magnésio é a primeira coisa a ser feita. Também investigar se está precisando, de fato, né? Então, fazer exames para entender essa deficiência vitamínica, né? Mas vitamina B12 ajuda muito, ômega 3 ajuda demais, o complexo B também.
Mas se eles estiverem em hipovitaminose, de todos esses que eu citei, é melhor ainda. Mas claro que a reposição vai ser importante. Mas uma dieta, enquanto eles estavam falando, eu fiquei pensando que uma dieta associada a tudo isso, que vocês fariam assim, um tratamento para melhora de tudo isso que vocês investigaram e tal. Você associar uma dieta que seja low carb e às vezes uns pontos mais veganos, ajudaria muito também a pessoa a ter mais sucesso e fazer toda essa associação da suplementação. Porque hoje o que tem mais de estudo de melhora não é só a suplementação, mas sim a dieta também associada de melhora da enxaqueca. Então, não só para você evitar, mas para você tratar mesmo a causa da dor de cabeça, é diminuir o máximo que der, não só low carb, né? Low carb, enfim, também para quem não sabe, é você diminuir até de 15% a 20% de carboidrato no dia. E diminuindo o máximo que você conseguir de carboidrato, melhoraria bastante a dor. E também associar a suplementação que eu citei agora. Por isso que eu sou apaixonado por essas clínicas, porque você sai de uma porta, você está consultando um otorrino você tem enxaqueca, marcou uma consulta com o otorrino, mas logo na porta seguinte tem uma nutricionista que também vai fazer uma complementação de todo o tratamento da enxaqueca. E isso em todas as patologias. Porque eu acho que isso é fantástico. Esse trabalho em conjunto que a gente tem é muito, mas é muito gratificante. Gratificante porque a gente consegue ajudar o paciente de uma maneira muito mais eficaz. E evitar também. Eu acho que a gente pode evitar doenças através de um exame, mesmo com um exame, uma conversa com a nutricionista, e mesmo com um exame com um otorrinolaringologista. Quer dizer, você pode... você não sabe se você tem desvio de septo. Você não tem como saber. Você não sabe se você tem distúrbio do sono. Você está dormindo. Como é que você vai saber se você tem apneia? Eu acordei, fiquei 10 segundos, marquei lá, tenho 10 segundos que eu fiquei sem respirar. Não, isso não acontece. É através de um exame de polissonografia, que você pode fazer em casa, como você viu aí com o doutor Davi. Agora, Thaís, você tem muitos casos de que você, por exemplo, diagnostica um desvio de septo, né? Aí você diagnosticou um desvio de septo, você indica a cirurgia, você tem que corrigir o desvio de septo. E você tem muitos casos de que há uma melhora, não só de enxaqueca, mas na qualidade de vida desse paciente, qualidade do sono, qualidade de raciocínio. Você tem muitos casos assim? Sim, Zé, eu diria até que em relação a isso é a maioria, né? Porque qual que é o objetivo da cirurgia nasal, né? Falando da parte do desvio de septo, que é o mais comum. É você melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, você vai melhorar a ventilação, você vai melhorar a oxigenação, a entrada do ar, né? Eu sempre faço uma analogia de você ter 2 túneis, né? Pensando nas 2 fossas nasais, que você tem que passar de um lado para o outro do túnel. E um dos túneis está bloqueado. Depois que você opera, você consegue ter essas 2 vias pérvias, né? Então, pensa que está passando o oxigênio e está ventilando tudo. Então, no sentido de melhorar o sono do paciente, né? Uma das coisas que acaba melhorando, melhora o rendimento físico para atividade física. E em relação à dor de cabeça, eu acho que tem 2 coisas principais. Quando você melhora a aeração dos seios paranasais, né? Você diminui a chance até de ter quadros de sinusite, por exemplo, tá? Que é um outro desencadeador de dor de cabeça. E anatomicamente mesmo, tem alguns tipos de desvio que são mais altos no septo e que tocam estruturas ali que são mais inervadas, e que a partir do momento que você corrige esse desvio, você diminui essa pressão que acontece do septo e por si só já melhora no pós-operatório. Pós-operatório é até uma manobra que a gente faz antes da cirurgia. Tem uma manobra que a gente faz, uma manobra de consultório, que a gente coloca um algodão com um pouquinho de anestésico no exame físico entre o septo que está desviado e essas estruturas. E o paciente já melhora a dor de cabeça no consultório. Nossa. Na hora. Na hora. Tá? Que fantástico. Então, assim, a melhora de qualidade de vida é evidente, tá? Uhum. É interessante também outra coisa. A grande maioria, acho que o Davi também vai concordar comigo. Às vezes a gente olha o exame físico, olha a tomografia, fala, não, tem indicação cirúrgica. E o paciente às vezes fica meio na dúvida, será que eu respiro mal assim mesmo, né? E no pós-operatório, a primeira coisa que fala, nossa, realmente era assim que era para respirar? O meu marido foi isso. Não tem o parâmetro de comparação, né, que a gente fala.
Ele isso falava, aqui. nossa, eu não sabia que dá pra entrar tanto ar assim. Ele Isso falava muito isso. A Isso é regra, clássico. assim, é É clássico. incrível. Agora, isso não dá para você saber, o próprio paciente não sabe se tem desvio de septo ou não. O companheiro, né? A esposa, Implora pra fazer a cirurgia. Quais são os sintomas? O que a companheira, quem vive com uma pessoa que tem desvio de septo, deve prestar atenção? Na verdade, assim, exatamente. A gente dá risada porque às vezes acontece do companheiro trazer, né, pro consultório, né? Porque o que acontece são sintomas de obstrução respiratória, né? E às vezes o paciente chega com sintomas objetivos, então ele fala: olha, eu respiro mal desse lado, eu respiro mal desse lado, ou tenho quadro de sinusite de repetição, ou tenho dor de cabeça, né? Agora, às vezes não tem um sintoma objetivo. Então, um dos sintomas clássicos é a respiração bucal e o ronco, que é o que faz o sinal para o companheiro falar: ó, você tá respirando mal, você tá roncando, tá atrapalhando o meu sono. Comer de boca aberta. Então, comer de boca aberta, não ter aquele tempo de mastigar e engolir o alimento, aí entra nessa parte, porque compete, né, para respirar e alimentar pela boca. Então, tende a comer mais rápido e essa parte também, exatamente. Acordar com a boca seca, né? Acorda pra tomar Tá. água, porque tá respirando pela boca, a boca não Tá. foi feita pra respirar. E aí fala, tô sentindo que a boca tá seca. De manhã sente dor de garganta. Fala, doutor, impressionante, tem uma dor de garganta, ela começa de manhã, ao longo do dia vai melhorando. Aí eu durmo de novo, acordo com a mesma dor. Você vai ver, ele tá respirando, ele é um respirador oral. Ele tá respirando pela boca e não tá usando o nariz. Não, Ou até muito- faz quadro de inflamação de repetição, né? Faz quadro de faringite de repetição. Porque o nariz, ele também filtra o ar, né? Tá. Então, esse ar que não é filtrado adequadamente no nariz vai direto ali na garganta e predispõe processos inflamatórios. Bom, né? eu sou um fã da medicina preventiva. Eu acho que se a gente conseguir prevenir uma doença, é muito melhor do que tratar. Muito melhor, muito mais eficaz, muito mais barato. É muito melhor. Então, eu escutei o podcast e falei assim, puxa vida, nunca passei no otorrino, eu quero passar no otorrino. Como é que é um exame, Davi, num otorrinolaringologista? Aquilo começa com um exame físico clássico, né? Rinoscopia, então a gente vai lá, consegue analisar por fora, horoscopia, ver garganta, tal, ouvido, no caso do sintoma de zumbido, em relação à enxaqueca. Não tem dor, não tem nada. Dor, óleo nada, externo. super tranquilo, externo, bem fácil, digamos assim. E aí a gente tem a nasofibroscopia, para quem não sabe, é um aparelhinho de 3 milímetros, um aparelhinho bem pequeno, que ele tem uma câmera na ponta. E a gente consegue entrar com essa câmera no nariz. Põe um anestésico tópico local, põe um vasoconstritor, então você ganha um pouco de área, né? Porque o septo você não muda. Se ele é torto, é estrutural. O corneto, né, que é a mucosa lateral do nariz, a gente consegue com o vasoconstritor diminuir. E diminuir 1, 2 milímetros é o suficiente da gente conseguir introduzir a câmera. Legal. E com essa visualização direta, né? Imagem Full HD, entra, vê todas E as ele vai estruturas e acompanhando. tal. O próprio paciente vai vendo. O exame está sendo gravado em tempo real, você pode pausar, volta, tal. Então você consegue identificar Legal. na hora ali, ó. Tem um desvio, desce, né? Vai até a laringe, você vê prega vocal, vê base de língua, pede para ele roncar. Ronca, faz uma manobra que a gente chama de manobra de Miller, que é pedir para ele inspirar o nariz com a própria câmera e ver se tem fechamento. Então, assim, exame dinâmico, fácil, tem no consultório, Sensacional. Em 10 minutos tem o diagnóstico, na verdade. A doutora Thaís é a minha médica, né? Eu vou lá porque conforme a gente vai ficando mais velho e vai aumentando a quantidade de cera mesmo no ouvido. Então tem que ir lá. É uma tristeza, uma loucura. E aí ela sempre faz todos esses exames, são exames preventivos. Então, aprendemos então como a gente pode cuidar da enxaqueca, melhorar demais a enxaqueca com coisas simples, com alimentação, com suplementos e sempre com uma boa assistência médica. Muito obrigado, até a próxima.